Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à live de hoje. Vamos conversar sobre o livro Estudos do Discurso, lançado pela editora Vozes no mês passado. Estudos do Discurso, Conceitos Fundamentais. O livro Estudos do Discurso trata dos conceitos fundantes das pesquisas linguísticas sobre o discurso. São diversos conceitos tratados por diferentes perspectivas teóricas, porém com as aproximações com quem, numa rede conceitual, se tece e constitui um campo de estudo fértil e complexo, como é o discurso. Cada capítulo traz o ponto de vista de um renomado pesquisador, nacional ou internacional, cujo objetivo de investigação tem sido o discurso. Para apresentar a obra e também apresentar os outros coautores, eu passo a palavra à professora Tânia e ao professor Valdir, que são os organizadores da obra, para que possam dar andamento à nossa live. Obrigado, Jailson. Eu vou, então, começar, porque eu e a Tânia tínhamos hoje conversado um pouquinho e mais ou menos pensado na dinâmica do que nós vamos fazer aqui. A gente quer fazer um bate-papo com os colegas que estão aqui, bem um bate-papo mesmo, apresentar a obra e, principalmente, agradecer, né, o empenho que todos tiveram. Então, inicialmente, eu quero cumprimentar a todos os colegas e as colegas que estão conosco e que conseguiram achar um tempinho na sua agenda aí para... A gente tem muita coisa para fazer, mas para encaixar esse encontro. Dani e eu pensamos, quando o Jailson, editora Vozes, nos procurou para fazer que se chama hoje live, mas não é bem propriamente uma live que nós vamos fazer, é um bate-papo. Né? Quando ele nos procurou, a gente aceitou na hora, principalmente com a intenção de reunir as pessoas, mostrar que o livro saiu, porque ele realmente é um orgulho que a gente não pode negar, o livro ficou muito bonito, e então a gente queria falar sobre ele com os colegas, queria apresentar um pouquinho, falar como é que ele foi feito, e mesmo ouvir os colegas que participaram, se quiserem fazer algum comentário, alguma coisa. Então, é um evento de conversa, um evento de encontro. Então, num primeiro momento, eu vou passar a palavra para a Tânia, cumprimentar a todos também, mas quero cumprimentar e agradecer a presença de vocês, que estão aqui para nos ouvir e para compartilhar conosco esse momento, que é um momento de alegria, é um momento de celebração para nós, e a gente ficou bem feliz. Tânia, aí depois eu retomo e a gente começa o nosso bate-papo aqui. Tá, ok. Então, boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, conhecer pessoalmente em termos, né, mas alguns dos colegas que contribuíram aqui para essa nossa obra, agradecer a parceria do Valdir, com quem trabalhamos nesse texto, e me diverti muito, por sinal, com um amigo de muito tempo já, e foi muito gostoso, né, para nós, trabalharmos nesse livro. Agradecer a contribuição dos colegas que estão aqui e dos outros que não puderam estar, mas que engrandeceram realmente essa obra, são nomes, assim, expoentes no Brasil, cada um na sua área, né, de trabalho, de pesquisa. Agradecer também aos nossos alunos que estão aqui, orientandos, e que se fizeram presentes, e que já estão saboreando este livro, que nós temos, assim, como disse o Valdir, um grande orgulho de ter conseguido organizar, né, Valdir? Eu acho que foi um projeto diferenciado, e ele ficou realmente como a gente imaginava. Agradecer a Vozes, obviamente, né, por ter comprado a nossa ideia, e ter feito toda a divulgação, e essa maravilha que ficou em termos de produto final, de edição e tal, ficou muito bom mesmo, né? Então, muito agradecida. Valdir, a palavra é tua.
Então, nós pensamos no primeiro momento em contar um pouco para os colegas que estão nos ouvindo como que surgiu a ideia de fazer o livro. Depois a gente vai compartilhar um pouco o sumário do livro, para que todos tenham, evidentemente, os autores que estão aqui presentes têm o livro, mas os colegas não necessariamente, os demais colegas não necessariamente têm, né? Bom, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: Tânia e eu, ela acabou de dizer, somos amigos há muitos anos, e sempre nos ressentimos da ausência de um material que pudesse comparecer como referência do campo que nós chamamos de estudos do discurso. Nós chamamos de uma maneira bastante ampla de estudos do discurso. E isso, inclusive, tentamos fundamentar essa ideia do que vem a ser estudos do discurso na apresentação que fazemos à obra, né, no primeiro capítulo que fazemos à obra, que é exatamente trazer, então, um pouco do entendimento do que é esse campo amplo, né, que do século XX para cá ele se desenvolveu de maneira tão vertical na linguística. E a gente sempre se ressentiu muito de ter um trabalho, de ter um livro que fosse simultaneamente profundo, mas que fosse simples, o que é uma coisa muito difícil de fazer. Um texto é uma coisa muito difícil de ser feito. Um texto que seja simultaneamente simples. Nós não queríamos um texto assim que impusesse uma dificuldade de leitura muito grande, mas ele tinha que ter o rigor e a profundidade que, bom, nós gostaríamos que tivesse. Nós fizemos um contato com os colegas, alguns dos colegas estão aqui, outros, infelizmente, não puderam estar conosco, e a primeira reação que todos tiveram foi uma reação maravilhosa, todo mundo aceitou estar no livro, né? Então, sim, claro, as pessoas foram dizendo, não, a gente faz. Nós fizemos uma primeira seleção de termos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a ideia do que a gente entendeu, como organizou, por que escolhemos esses e não outros. Os outros é porque tem que sair o segundo volume, por isso que a gente não escolheu os outros, mas há outros termos que precisam ser contemplados. Mas nós escolhemos aí um conjunto de termos e fomos pensar quais os colegas que poderiam nos auxiliar na elaboração desse projeto. E na medida em que a gente foi mandando os e-mails, é um projeto ambicioso, né? Reúne muitos colegas, muitos termos, muitas tendências teóricas, né? Então, na medida em que as pessoas foram aceitando, elas também foram comprando a nossa ideia. E a nossa ideia é que todos os capítulos teriam a mesma estrutura. Eu vou compartilhar com vocês aqui, para vocês verem, assim, muito rapidamente. Claro que eu não tenho o livro, eu tenho uma primeira versão, PDF do livro. Jailson, tá compartilhando? Sim, professor. Só um minutinho. Agora, ok, tudo certo. Então tá aqui o livro. Vocês vejam o sumário, né? Os colegas que ainda não estão com o livro, vejam o sumário que a gente pensou, né? Então, argumentação linguística, argumentação retórica, autoria, coesão e coerência, deixes, diálogo, discurso, enunciação e enunciado, etos discursivo, gêneros do discurso, gramática, leitura, língua e fala, polifonia, referenciação, signo, texto, tipologia textual. Vejam, são 19 capítulos, né? São 19 capítulos que, se vocês pensarem bem, os capítulos fazem uma espécie de mapeamento de termos que são fundamentais, de conceitos que são fundamentais, né? Que, no nosso entendimento, são os primeiros termos fundamentais, né? O aluno tem que saber o que é uma argumentação retórica, o que é coesão, o que é coerência, o que é o diálogo. E nós pensamos em organizar o livro
de uma maneira muito peculiar. Então, a gente queria contar para vocês que a gente, né, para os colegas, evidentemente, os autores sabem bem disso, mas os colegas que estão conosco aqui, os demais, que é o livro, eu vou passar um pouquinho adiante, ele tem, vou pegar já esse primeiro texto aqui só para mostrar para vocês, ele tem, todos os capítulos, eles têm a mesma estrutura, né? A introdução, todos os capítulos trazem uma introdução, todos os capítulos trazem origens históricas do seu tema, da sua, no caso aqui, a argumentação linguística, da professora Maria Marta Negroni, né? Todos eles trazem as origens históricas. Um pouquinho mais adiante, vocês vão ver que todos eles trazem os principais enfoques, né? Um pouquinho mais adiante, vocês vão ver que todos os textos trazem os desdobramentos atuais desses principais enfoques. E, indo um pouquinho mais à frente, vocês vão ver que todos os textos trazem, né, aqui, chegar lá na frente, um exemplo de análise. A nossa ideia era que todos os textos obedecessem essa estrutura. Todos teriam que trazer uma introdução, uma origem histórica, as principais tendências, um exemplo de análise, porque a nossa intenção é que o professor, quando tivesse com o livro na mão, ele pudesse fazer uma leitura tanto vertical quanto horizontal do livro. O que nós queremos dizer com isso? Olha, o professor pode tomar 3, 4 desses termos e ler só as origens históricas no primeiro momento, porque ele quer trabalhar exatamente a história do surgimento daquele conceito. Ele pode pensar um primeiro módulo da sua disciplina sobre origens históricas. Ele pode pensar um segundo módulo da sua disciplina pensando as principais tendências dos estudos. Ele pode fazer uma leitura horizontal, né, do livro. E, evidentemente, pode fazer uma leitura vertical na medida em que cada texto é independente, tem a sua lógica interna e tem a sua organização. E o que nos chamou, assim, muito a atenção foi que os colegas compraram a ideia. Os colegas compraram a ideia e nós, então, começamos essa aventura aí, é realmente uma aventura, porque nós lemos esses textos, todos eles. Nós lemos em voz alta, a Tânia e eu, e lemos com alunos. A gente submeteu os textos aos alunos. Né? Os colegas que estão aqui depois podem comentar, se quiserem, a respeito do seu texto. Nós lemos com alunos. E os alunos, então, não paravam. E diziam, não, o que é isso, professor? O que é isso, professor? Eu não entendi. A gente também não explicava. A gente anotava num balãozinho do lado e dizia, não entenderam. Né? E devolvemos isso para os colegas. Né? Olha, não foi entendido. Os alunos, na verdade, são da Universidade da Tânia, né? Que, então, estiveram conosco. E isso, para nós, foi muito bom, porque a gente considerou, a gente até fala de um grupo de controle. A gente teve um grupo de controle do livro, que foi exatamente esses colegas que, então, leram, fizeram suas observações, e, em cima disso, a gente conseguiu fazer uma devolução dos colegas, para que os colegas pudessem fazer ajustes, acrescentar notas, acrescentar exemplos, acrescentar explicações. E teve textos que a gente, assim, devolveu 5 vezes, porque realmente os alunos liam novamente, textos que a gente lia novamente, e todos sempre refizeram os textos, sempre refizeram, sempre nos devolveram com muita boa vontade, com muita... Então, por isso que eu queria contar um pouquinho para vocês essa história de como o livro foi feito, porque ele foi um livro trabalhoso. Ele foi trabalhoso para todos. Não é que ele foi trabalhoso para a Tânia ou para mim. Ele foi trabalhoso para todo mundo, porque todo mundo recebeu
uma certa, alguma observação, alguma coisa para refazer, né? Evidentemente que não era uma questão de forma, mas era sempre uma questão de conteúdo que estava posta. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a gente queria falar um pouco disso, né? Do projeto, da concepção do projeto, né? Depois, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre os termos que a gente escolheu né, e a própria expressão, estudos do discurso que a gente está trazendo, né, até para a comunidade pensar a respeito do que vem a ser estudos do discurso, né? A gente, que é uma expressão genérica, né, para o bem e para o mal, né? É uma expressão genérica, né? Assim como estudos da linguagem, que hoje está muito também na moda, né? Muitos programas de pós-graduação, hoje em dia, se intitulam programas de pós-graduação em estudos da linguagem, né? Parece que a palavra linguística já não é a palavra que consegue agregar todas as perspectivas que, então, estudariam a linguagem, né? Então, ou seja, é uma evolução da discussão que também merece uma atenção epistemológica dos colegas e do campo, né? Bom, essa é a primeira narrativa que a gente queria trazer para todo mundo, que é como o livro foi concebido, como é que é o projeto do livro e como que a gente conduziu a execução desse projeto, né? Então, eu acho que vale, desculpa, Rodrigo, mas eu acho que vale destacar esse cuidado, eu diria, didático de todos os autores, né? Porque a gente queria realmente que esse livro fosse, e que ele vá para a sala de aula. Então, a gente, desde a graduação até mestrado, doutorado, por que não? Mas esse cuidado de explicitar didaticamente o termo que está sendo trabalhado, por isso os exemplos, por isso toda essa estrutura que nós pensamos, né? Então, ele não é um livro didático, mas ele é um livro com uma finalidade didática, vamos dizer assim, para que o professor possa usá-lo em sala de aula e os alunos consigam aprender, vamos dizer assim, aprender e aprender, né? Essas grandes abordagens sobre o discurso, essa variedade de abordagens sobre o discurso, e de uma forma que permitisse a eles depois buscarem os textos mais, digamos assim, aprofundados, enfim, para que possam aí, então, suprir as suas dificuldades e tal. Mas que esse fosse uma grande introdução, eu diria, né, Valdir, uma abertura para a discussão desses termos todos sobre o discurso, desse ponto de vista mais didático mesmo, né. E tem uma questão importante, nós escolhemos esses termos, né? Nós escolhemos, num primeiro momento, que eles não têm o mesmo lugar na reflexão, né? A gente pode pensar, por exemplo, um texto como argumentação retórica, que o professor Fiorin fez, né? E aí a gente pensa um texto como diálogo, né? Que a Juliana e a Fabiana fizeram. A gente percebe, bom, o diálogo é um fenômeno, no primeiro momento, né? Um fenômeno que vira um conceito, que vira um termo, um conceito. Então, a argumentação retórica já é um conceito em si, né, já é uma perspectiva de entendimento. Então, a gente tem, e a gente explicita muito claramente isso na apresentação, nós temos fenômenos, nós temos já perspectivas teóricas, que eles têm essas diferenças, são nuances. Por exemplo, se a gente pensar o capítulo que, por exemplo, eu mesmo faço, lá, que é o capítulo Língua e Fala. É óbvio que se remete a Saussure, né? É óbvio, né? Não é um fenômeno, ele já são conceitos, né? Então, naquele capítulo, a gente tinha que mostrar como é que língua e fala comparecem numa discussão sobre o discurso no século XX. Né? Porque, no fundo, todas as teorias pós-saussurianas se remetem a Saussure.
ou para a ele se filiarem, ou para dele se afastar. Né? Então, ou seja, o Saussure é um ponto, um divisor de águas aí. Então, o aluno tem que entender que as teorias que advêm, né, durante o século XX, elas, de alguma forma, se relacionam com essa discussão entre língua e fala que o Saussure apresenta. Né? Um texto como o texto sobre signo, a noção de signo é fundamental para instituir a questão da língua, né? E existem autores que vão trabalhar com a questão do signo no nível do discurso, né? Então, até a discussão se o discurso é um nível está posta em alguns dos textos, né? Se é um ponto de vista, se é um, né? Então, ele eu acho que ele é um livro que não existia no Brasil. A minha sensação é que ele é um livro que não existia no Brasil, que ele traz exatamente essa multiplicidade de abordagens, ele não tem uma linha teórica, né? Os colegas vão ver, por exemplo, lá o texto polifonia, o colega que faz, o Lauro, ele vai passar por várias noções de polifonia até trazer uma noção específica, e dentro dessa noção específica ele apresenta um exemplo de análise, né? Mas tem várias perspectivas, não existe só uma perspectiva de polifonia. Então, o livro, de um lado, ele tenta sistematizar o campo, e de outro, ele tenta mostrar que existe uma multiplicidade de possibilidades, o que é uma aritmética difícil ainda fazer, e eu acho que a gente conseguiu fazer, né? Eu quero nominar os colegas que estão no livro, né? Eu passei muito rapidamente ali, mas eu quero nominar, né? Quem fez o capítulo Argumentação Linguística foi a professora Maria Marta Garcia Negroni. Quem fez a argumentação retórica foi o professor José Luiz Fiorin. Quem fez o capítulo Autoria foi o professor Círio Pocente. Coesão e Coerência, a professora Wanda Maria Elias. Quem fez Deixis foi a professora Helena Silva. Diálogo, as professoras Juliana Alves Assis e Fabiana Comeso. Discurso, os professores Carlos Piovesani e Manuel Alves. Enunciação e enunciado, a professora Carmen Lucy, da Costa Silva. O capítulo Ethos Discursivo é feito pela professora Fernanda Mussalin. Gêneros do Discurso, pela professora Karina Maria Niederauer. Gramática, pela professora Cláudia Toldo. Quem faz o texto sobre leitura é a professora Lilian Hubner, as professoras Lilian Hubner e Lucilene Bender de Souza. Língua e Fala, então, é um capítulo escrito por mim. Polifonia, pelo professor Lauro Gomes. Referenciação, pela professora Mônica Cavalcante, a quem nós gostaríamos de fazer uma homenagem, que recentemente nos deixou, e fez um capítulo lindíssimo sobre referenciação, né? E sempre foi muito solícita, sempre nos atendeu nas nossas demandas. Então, vai aqui uma homenagem aqui à professora Mônica Cavalcante. Quem fez o capítulo sobre o signo é a professora Heloísa Monteiro Rosário. O capítulo sobre texto, a professora Ana Cristina Bentes. E, finalmente, o capítulo sobre tipologia textual, a professora Ana Lúcia Tinoco Cabral. Né? Então, vocês veem que a gente conseguiu reunir um time aí poderoso de trabalho, né? E todos ali, então, expoentes importantes dentro das suas especialidades, e que tiveram, então, a gentileza de atender a nossa perspectiva. Bom, no segundo momento, Tânia e eu pensamos em falar um pouquinho sobre a escolha desses capítulos, né? E depois, no último momento, a gente pensou em abrir espaço para algum colega que queira comentar alguma coisa do seu texto. Nós não vamos comentar especificamente cada texto, porque seria injusto, né? É uma live de lançamento do livro e de agradecimento,
né? Mas nós queremos comentar um pouquinho sobre o critério que nós tivemos na escolha desses termos. Vocês vejam que o livro é meio a gente até diz isso na apresentação, ele é meio um dicionário, meio uma enciclopédia, porque ele é organizado por termos. A gente quer que esses termos sejam explicitados, essa é a ideia, né? E nós selecionamos esses termos, tem outros que nós poderíamos ter aqui, né? Com certeza, muitos outros termos poderiam estar aqui, né? Interpretação, a gente não fez um capítulo sobre interpretação, a gente não fez capítulo sobre outros assuntos que são tão importantes quanto, mas nós achamos que isto aqui é o mínimo. Esse é o começo da conversa. Ou pelas interfaces que os termos sugerem, ou pelas suas interfaces, né? Ou pelo papel que eles têm na origem, na organização epistemológica do campo. Então, nós escolhemos esses termos ou porque eles estabelecem, por exemplo, volto a falar de um termo como diálogo. Ele é uma discussão que tem interfaces muito grandes. Estabelece interfaces muito grandes, né? Não tem como a gente não ter uma discussão sobre isso quando está pensando em discurso, né? Então, ou, volto a falar de língua e fala, que foi um texto porque ele tem um papel importante na configuração epistemológica do campo. Então, esse foi o nosso critério. É aqui o mínimo que nós pensamos que, num primeiro momento, pudesse caber em 300 páginas e viraram 400. Então, e a gente não... porque sim, porque né, a gente acaba, às vezes, escrevendo um pouco mais e coisa, né? E a editora manteve o seu projeto conosco, né? Não, em nenhum momento nos evitou, né, isso aí. Mas esse foi o critério que nós utilizamos, né? É aquilo que nós achamos minimamente necessário para instaurar a discussão sobre estudos do discurso, né? Então, a gente quer ver, e esperamos que o livro circule na linguística brasileira, que ele traga alguma contribuição, alguma discussão, né? E ele tem, então, esse critério norteador. Ou são termos que são fundamentais para a instauração do campo, ou são termos que, por sua natureza, produzem interfaces muito grandes, que são organizadoras do campo também, né? De certa maneira, a gente tentou deixar claro isso também na apresentação. A apresentação, de certa maneira, é uma epistemologia do campo. A gente tenta esboçar uma epistemologia. Tanto é que a gente intitula Estudos do Discurso, a heterogeneidade de um campo. Ou seja, se defende na apresentação que há um campo, né? Um campo de estudos do discurso. E em que discurso aí não tem uma única definição, né? São estudos do discurso, são estudos discursivos, são estudos que vão trabalhar com unidades diferentes daquelas unidades que a gente, numa linguística mais estrito sensu, digamos, teria, né? Então, essa é, digamos, a linha que a gente resolveu seguir na organização do livro. Eu não sei, Tânia, se tu tens mais alguma questão. Eu, no final, quero ler um parágrafo só da nossa apresentação, mas eu não sei. Eu começo a falar e não te deixo falar, né, Tânia? Tu lembra como é que eram as nossas reuniões? Fique tranquilo, você está indo muito bem, eu vou até aplaudir no final. Tá bom, tá bom. Segue tranquilo. Então, eu quero ler um último parágrafo que a gente colocou na apresentação, que, de certa maneira, sintetiza isso que a gente está trazendo aqui, né? Diz o seguinte: a ideia foi publicar um livro que reunisse simultaneamente informações introdutórias dos estudos da área e a apresentação do estado da arte do campo, de forma didática,
ou seja, acessível aos iniciantes na linguística, mas também proveitosa, inclusive pela organização interna de cada capítulo, para investigadores mais experientes, por agregar diferentes informações sobre os conceitos ou termos diretamente ligados ao discurso, como objeto de estudos da ciência linguística, tecendo um panorama de aproximações e distanciamentos no percurso das construções de cada um deles. O leitor verá que fomos muito bem-sucedidos nesse objetivo. Outro diferencial deste livro foi um procedimento de análise dos textos adotados por nós, e isso eu queria registrar, no sentido de avaliar o caráter didático de cada texto. Nós submetemos todos os capítulos deste livro à leitura de um grupo de alunos de graduação, mais especificamente do curso de licenciatura em letras. As observações dos alunos, como primeiros leitores, foram encaminhadas a cada autor, principalmente aquelas relativas às dificuldades de compreensão de termos, noções e conceitos, e as que diziam respeito à ausência de alguns conhecimentos prévios pressupostos pelos textos. As alternativas de solução para tais apontamentos foram desde a reescrita de determinados trechos até a inclusão de notas explicativas. Por fim, e agora realmente é por fim mesmo, e a gente vai abrir a palavra, a última característica que nos autoriza a reivindicar certa especificidade de nossos estudos do discurso, conceitos fundamentais, é a excelência de seus colaboradores. Cada capítulo é escrito por expoentes da área em questão. Os autores, cujas pesquisas são reconhecidas nacional e internacionalmente, fizeram grande esforço para apresentar em linguagem simples e rigorosa fundamentos e avanços em torno de cada tema abordado. Todos os autores foram receptivos às observações editoriais, feitas sempre com o intuito de qualificar a obra. A todos os colegas, o nosso profundo agradecimento. Bom, o livro está lançado, né, e hoje a gente ia fazer esse bate-papo com vocês, está lançado no mercado aí, e na medida em que vocês forem adotando, os colegas forem lendo, né, podem nos dar um retorno na medida em que isso, né, com certeza isso vai nos dar um pouco de retorno de como a coisa está funcionando, né. Eu agora, no último momento, coloco a palavra à disposição para algum autor, algum colega que queira fazer ou alguma pergunta, ou algum comentário, alguma coisa específica, e, bom, agradeço a presença de vocês. Eu não sei se alguém tinha apontado ali a mão para falar alguma coisa. Então, olha, a Fernanda agradece. Eu que agradeço, Fernanda. A gente fez um debate muito bonito. O texto ficou lindo, né? Então, eu que agradeço. Ficou realmente fantástico. Então, Juliana. Então, eu queria aproveitar esse momento, né, e no espírito do que você, Valdir e Tânia, né, disseram na apresentação e agora também, né, explicaram, né, que seria, como é que foi concebido esse projeto editorial, né. Hoje eu tive a oportunidade de sortear 2 exemplares, né, do livro na graduação em letras, numa disciplina que é Introdução aos Estudos da Linguagem, e é o momento em que a gente estuda coisas como, ou noções, né, conceitos, como polifonia, como dialogismo, dentre outros, né, é uma disciplina introdutória. E fizemos depois uma roda, porque estávamos trabalhando com o texto do Bakhtin, e o livro, né, os 2 livros, né, correram ali nas mãos dos alunos, e eu vi, assim, um encantamento, né, é claro que eles ainda não leram, mas eu fiz questão de fazer uma breve exposição do livro, de apresentar todos os autores, né, e
o que eu chamei naquele momento de capítulo verbete, né, um pouco em sintonia com vocês, e foi uma alegria perceber o brilho nos olhos daqueles estudantes, né, no segundo período da graduação em letras, porque viam ali a possibilidade de sistematizar questões que para eles estavam ainda pouco claras e também, né, se sentirem aí seduzidos, né, por avançar no campo. Então, eu quero, assim, manifestar a minha satisfação, né, por estar nesse projeto, a minha alegria, os meus agradecimentos, junto com a minha querida colega, a professora Fabiana Comeso, né, e junto com tantos outros cujo trabalho admiro. Então, tenho certeza que o livro vai cumprir isso que é a sua missão. E quero também elogiar o trabalho editorial da Editora Vozes, né? De fato, o livro ficou muito bonito. Muito bonito, né? Ele Isso ficou lindo. Preciso dizer isso, sabe? Ele é um livro belo, né? E é um livro, gostei dessa junção, né? De simplicidade e, ao mesmo tempo, esse investimento em possibilitar o mergulho em alguns espaços, vamos dizer, que podem ser, às vezes, nebulosos nesse percurso de entrar no universo dos estudos da linguagem. Tá? Então, muito obrigada. Muito obrigado, Juliana. Nós agradecemos, professor Juliana. Realmente, o livro ficou bonito, né? Ficou um livro para quem gosta de livro, né? Exato. Os livros da Vozes são assim, eu tenho todos, eu sou muito parceiro da editora, tenho todos os livros dele. É um livro que, para quem gosta de livro, né? Ele ficou bonito, ele ficou com uma mancha bonita, uma letra bonita. Ele ficou... Então, a Fabiana, acho que levantou a mão. Sim. Sim, Valdir, eu queria também agradecer a você, a Tânia e a editora pela oportunidade, né, de fazer a publicação desse capítulo, a minha parceira e amiga Juliana, claro, né, pelo convite, pela parceria, e eu queria contar brevemente para vocês que eu já estou usando um dos capítulos nas disciplinas de prática de leitura e produção de texto que eu ministro na universidade. E a gente teve um movimento muito interessante, porque a gente fez a leitura e a discussão do capítulo teórico, do capítulo sobre texto que a Ana Bentes escreveu, né? E eu preciso até contar isso para a Ana, oportunamente. Eu tenho feito isso em disciplinas. O texto dela, né, Fabiana? Ficou muito bonito, ficou muito bonito, Valdir. E aquela parte do exemplo de análise, em que ela resgata a menina Ágata, né? Eu pedi para os alunos de diferentes campos disciplinares. Então, eu tenho tradutores, eu tenho gente da letras, e eu tenho o pessoal da física, da licenciatura em física, para quem eu dou aula também. E eu pedi para eles fazerem uma tentativa, a partir, né, inspirados pelo capítulo da Ana Bentes, de fazer um percurso de leitura, um percurso de texto, né, de leitura de texto, e também um percurso de produção de texto, inspirados naquilo que a Ana fez, do texto como objeto inspirador mesmo. Né? E o resultado foi muito legal, o debate foi muito interessante e proveitoso, assim, em sala de aula. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que legal. Que bom que o livro já está dando repercussão aí, né? Já está dando repercussão. Eu adotei na minha disciplina agora, eu ainda não cheguei no livro. Vamos ver o que vai acontecer. A Fernanda, acho que também levantou a mão. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Valdir, Tânia, colegas, Prazer, Fabiana, professora. Fiorim, tudo bem? É uma alegria estar participando desse lançamento e ter participado do projeto, né, de vocês, tão bem delineado, né? Quem organiza a coletânea Direito sabe que uma coletânea não é juntar textos, né? E, na verdade, o trabalho de vocês não é uma coletânea, né? É uma obra em várias mãos, né? Porque ela tem uma coerência do começo ao fim, né? Eu também adorei o trabalho editorial da Editora Vozes, quero também deixar isso público aqui, né? E dizer o seguinte, a impressão que eu tive quando eu comecei, sabe aquela leitura transversal que você vai fazendo dos capítulos, tal? A impressão que eu tive quando eu li é que o livro é uma porta de entrada mesmo, sabe? Eu acho que ele cumpre um papel que
recorrentemente os alunos pedem para a gente, não é só na graduação, é na pós-graduação também, Uhum. porque hoje né, o campo da linguística é muito povoado, né, de termos, né, e a terminologia não é coincidente necessariamente uma mesma terminologia com o conceito, aliás, é o contrário, né, normalmente não coincide mesmo. E eu achei muito, muito produtivo, né? No caso de orientações que eu faço, o meu próprio capítulo de etos me ajudou na orientação dos meus alunos, enquanto eu fazia o capítulo, porque a gente foi obrigado a rever um percurso de leitura que às vezes tinha sido feito há tanto tempo, né? E também receber e ir atrás de coisas que estavam acabando de ser publicadas, né, sobre o conceito, né? Então, foi muito interessante isso, né, e eu, assim, tenho indicado bastante o livro, não, assim, em várias ocasiões, em função de diferentes conceitos, né. Então, foi muito bom participar desse projeto, e muito bom participar, né, pela primeira vez com um projeto coordenado pelo Valdir, com quem eu cruzei várias vezes. Sim, várias vezes, né, Fernanda? Que bom, mas, assim, a gente nunca tinha trabalhado mais perto, assim, e de conhecer a Tânia, que eu não conhecia efetivamente, foi um grande prazer. Grande prazer. Delicadíssimos, super gentis, né, em todos os momentos, né, com a gente aí, todo mundo muito lotado, né, de trabalho, e foi tudo muito, muito gentil da parte de vocês. Eu agradeço e estou achando muito gostoso, muito bom estar aqui nesse lançamento. Que bom que a gente conseguiu se encontrar, né? Sim. Obrigado, Fernanda, que bom. Nós que agradecemos, foi muito bom trabalhar contigo, te conhecer mais de perto. Obrigada, é recíproco. Obrigada. O Fiorinha também levantou a mão. Bom, eu queria cumprimentar os colegas que participaram da feitura desse livro, mas principalmente cumprimentar o Valdir e a Tânia, porque organizar um livro, embora eles tenham dito que todo mundo foi bastante solícito, não é bem assim. A gente sempre tem umas dificuldades na organização de um livro. E dá um trabalho de cão organizar um livro. E ainda mais um livro cujos capítulos têm todos a mesma estrutura. Precisava ver como cada pessoa entendeu cada um dos elementos e tudo isso. E existe um outro aspecto, que é o fato de que o livro é didático. E isso também não é uma coisa trivial na universidade. As pessoas escrevem, às vezes, de maneira muito complicada e deve ter dado muito trabalho. Então, vocês estão de parabéns. Também cumprimento a vocês, repetindo, porque concordo com o Valdir, esse é um livro para quem gosta de livro. É um livro bonito e gostoso de ler. E então eu quero cumprimentar todos. Muito obrigado, Fiorinha. É uma alegria a gente ter um texto teu no livro. Nós ficamos muito felizes. É uma referência tão importante para todos nós nos estudos do discurso. Foi realmente uma alegria poder contar com o texto teu. Muito obrigado. Grande presente para nós, professor. Muito agradecida. Então, bom, o nosso propósito era, então, eu quero agradecer os colegas aqui no chat que fizeram as suas observações. O nosso propósito, Jailson, era fazer o lançamento da obra, né? Eu não sei se mais alguém tem alguma observação para fazer, algum comentário. E esse vídeo vai ficar disponível no site da editora, né? No canal da editora, aliás. Então, outras pessoas poderão acessar e ver a nossa festa que foi aqui, de lançamento do livro Estudos do Discurso ou Conceitos Fundamentais. Eu agradeço a minha colega Tânia, que foi uma parceira de fé. Muito lemos, né, Tânia? Uma irmã camarada? Mas, olha, muito lemos, olha, não foi fácil.
com agendas, e tem que... não foi fácil. Então, agradeço também, agradeço a Vozes e ao Jailson, que eu já conheço de muito tempo e com quem eu sempre tenho muito prazer de encontrar. Então... Também agradeço a todos, foi um grande prazer trabalhar com todos vocês, com o Valdir nem se fala, porque a gente trabalhou bastante, bem junto mesmo, né, mas um grande prazer conhecer os colegas também, que eu não conhecia os textos, mas não conhecia, assim, pessoalmente, não os tinha visto ainda, e agradecer a Vozes, realmente o trabalho de vocês é muito tranquilizador para a gente, né? Vocês nos apoiaram sempre e foi muito bom trabalhar com vocês. Então, muito agradecida a todos também. É contigo, Jailson. Em nome da editora também quero agradecer a todos que se fazem presente aqui nesse encontro, aos autores e organizadores também o nosso muito obrigado por ter escolhido a Vozes como essa casa editorial. Esse livro já faz parte de uma coleção que tem muito a crescer ainda, com novos projetos que tem pela frente. Então, nosso agradecimento, disponibilidade, atenção, e também parabenizá-los novamente por esse lançamento. Que possam, talvez, vir um volume 2, né, Valdir? Quem saiba. Então. Tem que ter coragem, Jailson, tem que ter coragem. O Fiorin disse bem, olha... A Fernanda também, olha, organizar livro não é para os fortes, porque tem que ler, tem que revisar, tem que devolver, tem que ler de novo. Mas como olha, disse a Fernanda, organizar livro não é só juntar texto, né? Às vezes a CAPES quer tirar de nós a produção da organização de livros, mas a gente sofre com a organização. Com certeza. É uma produção. Embora a gente não tenha feito, mas uma coletânea é sempre muito boa. É, sempre muito bom. Então, obrigado, Jailson. Muito obrigado. Ok, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Desejo uma ótima leitura e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, colegas. Até.